Bom, então nós estamos aqui na nossa reunião da Comissão de Direito Digital para fazer um debate sobre a vigência da LGPD, porque, como todo mundo aqui deve ter acompanhado, fizeram um negócio muito doido lá no Congresso, né? E aí todo mundo ficou, mano, e aí, o que aconteceu? E a gente vai discutir exatamente sobre isso, sobre, e aí, tá valendo, não tá valendo, vai valer a partir de quando? O que eu tenho a ver com isso, o que eu não tenho? Eu acho que vai ser bem legal. Mais, o mais básico da discussão, eu diria, não digo que é o mais básico de discutir, mas e aí, a LGPD, ela está vigente, ela vai passar a vigorar a partir da sanção presidencial. Isso aí foi só um migué que eles inventaram no Congresso, que não existe, ela está valendo, porque a justificativa é que não estava escrito, até com base na justificativa que eles mesmos deram. E aí, está valendo, não está valendo? Qual que é a opinião de vocês? Eu acho que a partir do momento que a gente tem a MP 959/2020, que foi o fato que aconteceu aí praticamente dia 26 de agosto, se não me falha a memória, né? O que ficou, assim, do entendimento da maioria, né? Ou pelo menos do entendimento das pessoas com quem eu conversei, é que a vigência em si dela ainda tá nebulosa mesmo nessa questão da sanção presidencial, né? Então, eu acho que quem vai resolver isso daí vai ser o judiciário. Vamos esperar na hora que tiver ações. O que a gente tem certeza é que as sanções só valem ano que vem, a partir de agosto de 2021. Isso a gente tem certeza. Eu concordo com o Fernando na parte da sanção. Eu acho que, apesar de não, de fato, não dominar muito essa temática essa organização legislativa judiciária, né? Eu não entendo muito, não tenho muito conhecimento técnico disso, mas eu acho que sim, vai ser a partir da sanção. Mas acho que do ponto de vista prático, eu não vejo tanta alteração, assim, se entrou em vigor na quinta passada ou se vai entrar daqui 15 dias. Acho que do ponto de vista prático, isso não vai alterar muito a nossa realidade. Mas que o que foi feito semana passada lá foi uma lambança, sem dúvida alguma, né? A minha opinião, ela vai bem de encontro com a sua, Eduardo. Eu acho que, independente dela estar em vigor já, porque eles consideraram que o artigo que prorrogava a vigência não estava escrito, então, teoricamente, nunca foi mexido, assim, se não existe, nunca foi prorrogado, então está valendo o que estava valendo original, né? Ou que se acredita que a partir da sanção presidencial, na prática mesmo, não tem, eu não enxergo nenhuma consequência nem para os empresários que ainda não se adequaram à LGPD, porque eu não acredito que nesses 15 dias vai ter um cara muito louco que vai entrar com uma ação, entendeu? Enquanto não houver a sanção presidencial, eu acho isso muito difícil. Tem aqueles caras que são de fato aproveitadores de oportunidade e às vezes querem ser o primeiro, justamente pelo marketing que isso pode trazer e tal. Tem gente que curte fazer isso aí, mas ainda assim eu não acho que alguém vai de fato fazer isso dentro desse período de limbo que nós estamos entre antes de haver a sanção presidencial. André, e aí, o que você acha? Mas assim, se me perguntarem se eu tenho certeza absoluta, eu vou falar não tenho, né? Não tenho também certeza absoluta, porque a gente está num mar de incerteza. Mas assim, eu tava acompanhando na quarta-feira, né? Se eu não me engano, que foi a sessão, e eu fiquei indignado com a forma como é tratado as coisas pelo Senado. É uma barbaridade. Chegou ao ponto em que eu acho que, se eu não me engano, era o relator lá, ele falou assim, nós precisamos ser escravos do regimento. Eu falei, pelo amor de Deus, a vontade era de chutar o balde. Mas, enfim, vendo que, né, de fato, parece que existem duas interpretações sobre essa questão da vigência.
A primeira, né, que seria no sentido de que, de fato, né, precisa de sanção presidencial, né, no prazo lá de 15 dias, se não me engano, artigo 66, isso, 66, parágrafo 3º, né, porque por conta de que a justificativa seria aqui, né, olha, aprovado, vou até ler o trecho aqui do 62, o parágrafo 12º, que vai falar o seguinte, olha, aprovado o projeto de lei de conversão, alterando o texto original da medida provisória, esta manter-se-á integralmente em vigor até que seja sancionado ou vetado o projeto. Eu falei, ok. Segundo, né, falou, olha, houve, supostamente essa alteração, e aí, de fato, né, necessitaria da sanção presidencial. Primeira, né, opção. A segunda opção, que me parece que não foi adotada pelo Senado, é voto vencido já pelo jeito, mas seria o seguinte, tecnicamente, a gente não teve apreciação da matéria lá do artigo 4º da Lei de Conversão, que é a Lei de Conversão 34 de 2020. O artigo 4º ele foi declarado a prejudicialidade do artigo 4º, ou seja, o Senado ele não deliberou, ele não colocou para votação, não debateu esse artigo 4º, né? Enfim, verificaram que, né, que essa matéria ela já tinha sido tratada, né, nesse mesmo ano pelo Senado, né? Então, enfim, inclusive foi objeto lá da lei 14.010, né, de 2020, falou, olha, vai prorrogar somente as sanções. Ok. E aí entra naquela discussão, olha, né, a MP perderia os efeitos se não fosse votada até dia 26. Né? Ainda que tenha sido votada a MP, eles falam, olha, foi declarada a prejudicialidade do artigo 4º, vai para sanção. De fato, me parece que precisa de sanção o projeto de conversão. Só que no projeto de conversão não está o artigo 4º, que é o que nos interessa. Então, nesse ponto, fala, olha, ok, precisa de sanção, né, presidencial, projeto de conversão, só que o artigo 4º, que era o único dispositivo que falava da proteção de dados, né, ele não está no projeto de conversão mais. E aí entraria naquela discussão, olha, mas o parágrafo 12º aqui, ele fala que aprovado projeto de lei de conversão alterando, eu penso o alterando no seguinte sentido, olha, né, a MP falava A, eu troco A por B no projeto de conversão. Olha, então aí de fato precisa de sanção. Agora, na MP fala A, né? Eu fiquei pensando o seguinte: o que o presidente pode fazer, né? Por exemplo, a MP fala A, simplesmente não trocaram A por B, falaram, olha, A não existe. Né? Então, aí vai para sanção, fala, olha, precisa de sanção. Fala, tá, mas o que o presidente vai poder fazer? Ele fala, olha, eu não posso mais, o presidente não vai poder falar, olha, volta a e vai prorrogar de fato a legislação, porque já foi decidido pelo Senado, não cabe, não tem mais essa opção. Aí teria outra opção, falar, olha, então eu vou revogar o projeto de lei, que me parece que não vai ser o que vai acontecer. A gente até discutiu no grupo, né? Parece que não vai ser. A probabilidade é que ele vai simplesmente sancionar e segue o baile. E pior, e se ele revoga, o que acontece? Volta o texto original da LGPD, que falava lá do prazo de 2 anos, lá de 2018, ou seja, entraria em vigência no dia 16 de qualquer jeito. Então, me pareceu, enfim, foi uma interpretação do Senado, talvez até para dar uma segurança jurídica, mas fiquei com o pé atrás, assim, tecnicamente eu não tenho certeza. É engraçado, eu fui conversar isso com um colega, inclusive, acho que teve gente que teve aula com o professor Miguel Berinatti. Falei assim, professor, o que o senhor acha? Ele falou, olha, eu acho que precisa analisar com calma, não tenho certeza. Mas é muito bom, isso foi bom pra gente. Sem pensar em LGPD, pensando em profissional mesmo. Porque agora você vai falar para o teu cliente, você vai esperar que o Senado faça algo por você? Você vai esperar que o Congresso faça algo por você? Vai esperando.
Porque tava, até o dia 26 estava tudo certo. É 31 de dezembro. Ficou lindo, maravilhoso. 31 de dezembro, o pessoal ia ficar sem fazer, né, nada até 31 de dezembro. Ia ser a mesma coisa, na verdade. A correria ia ser a mesma. Eu duvido que alguém ia fazer algo e se tivesse sido adiado para dezembro, sem dúvida. A gente aqui está essa discussão do ponto de vista prático não ia mudar nada, porque os caras só iam vir atrás da gente mesmo nem ser dia 1º de janeiro, né? Sei lá pro dia 15, mais ou menos. Ou quando ele tomasse o primeiro processinho, a primeira multa, né? Imagina. Sim, e tipo, é a prova de que no Brasil é tudo uma zona, né? Não existe segurança jurídica, você não tem como se planejar, você não tem como dotar orçamento. Pô, o cara tava pensando em investir nisso só em 2021, pensando em pandemia, pensando em tudo isso, e aí de repente volta tudo ao que era antes. Eu concordo com o Eduardo e me pareceu muito mais um jogo político, até de birrinha mesmo, né, em relação ao ponto de vista do presidente e tudo mais, do que uma garantia a uma segurança jurídica. Como a Ana mencionou, é uma questão meramente política também, aí de um ficar empurrando para o outro e depois tentar esclarecer. E um outro problema que eu até estava vendo outro dia é o seguinte: as empresas, mesmo as grandes, elas não se tocam da questão da transmissão, da transferência de dados. Tipo, eu tenho o meu sisteminha aqui de CRM e tal, entendeu? Mas aí o CRM que tem que se preocupar com isso, não eu, né? Ou o empresário que pensa entendeu? que ele fala, mas eu sou B2B, mas o cara tem lá 300 funcionários. Então, assim, Exatamente. ele tem um banco de dados pessoais dos colaboradores, né? E ainda colaborador, muitas vezes a esposa, os filhos, porque está lá no plano de saúde da empresa. Sim. Então, não são 300, são 1.200 o cara tem ali. E, assim, outro problema ainda, além desse aí, é que tem muita gente que acha que, beleza, é só eu fazer uma política de privacidade, tá tudo resolvido. Mas toda essa problemática, eu acho que também já tem um histórico da inexistência, né, até o momento da Autoridade Nacional, né, da NPD. Então, a gente estava naquele limbo, não vai entrar em vigor, por quê? Porque não tem NPD. Então, a gente estava tranquilo. Aí veio tudo isso, aí veio a pandemia, que eu acho que gerou um caos em vários setores, jurídico, economia, enfim, gerou uma bagunça para todo mundo. É como se isso tivesse sido postergado, né? Então, a questão econômica pesou muito mais. Mas as coisas estão em andamento, não pode parar. É tudo concomitante, né? As coisas não conseguem parar, assim, de certa forma. Mas igual o Dr. Tarcísio falou na live dele agora há pouco, né? Agorinha que ele falou, foi igual no início do CDC. As pessoas ainda não sabiam muito bem como que era, não tinham muita ideia dos direitos que tinham, que poderiam ser tutelados, aí de repente começaram a reclamar de caixa de leite estragada, aí sabe, sobrecarregou o judiciário com demandas pequenas, assim, mas eu acho que vai ser um pouco disso também, acho que no início não vai ter aquele boom de demanda, só as pessoas que já estão mais espertinhas, né, falando, né, posso ganhar uma grana com isso. Então, assim, no início talvez não tenha tanto, só de uma galera mais esclarecida, entre aspas, né? Mas a partir do momento que as pessoas forem se conscientizando, e também vai ter muita demanda, né, judicial, então a gente sabe como que funciona, fila de banco, enfim, a gente sabe como que funciona esse tipo de mercado, entre aspas, né? Então, assim, o mais importante para orientar os nossos clientes é a respeito da prevenção. Eu acho que, assim, prevenir... inclusive, tem muitas empresas que já estão dentro dali, pelo menos, do básico da norma. Ela tem como já se defender. Então, assim, vem uma demanda judicial, fala, não, mas eu fiz isso. Então, assim, num cenário global, às vezes a empresa já está até protegida. Só falta ali dar um ajuste ou outro. Mas o principal é a prevenção, sem dúvida nenhuma, assim. Pegar o gancho da... Desculpa, Cá, pode continuar. Não, só foi seu comentário, só.
Eu ia pegar o seu gancho para dizer que anomalias legais à parte, eu acho que a gente tem aí, nós advogados, um grande nicho e uma grande demanda de trabalho justamente no sentido da prevenção, né? Porque eu acho, não sei, eu sou meio contra litígio, eu gosto de atuar mais nessa parte consultiva, justamente para a gente tentar, do ponto de vista das empresas, inicialmente, a trabalhar com elas para ver como que elas podem começar um programa de governança, de proteção de dados, o que fazer, quais são os primeiros passos para se atentar aos direitos dos titulares, nomear DPO. Então, assim, tem muitas coisas, a gente tem muito trabalho dentro dessa área consultiva a fazer dentro das empresas, né? Então, eu acho que isso é um nicho muito interessante para a gente e, obviamente, a gente tem que estar preparado, né? Mas é a mudança de mentalidade, né? Porque independente do local, de empresa ou até em outro sistema, até mesmo no setor público, da forma com que vai tratar esses dados, também do usuário, né? De saber, e essa parte que ela disse ali, realmente, da forma que a gente pode trabalhar e ajudar nisso para dirimir esses conflitos, principalmente porque assim a gente está dizendo de modo em ambiente digital, mas talvez a gente esqueça também que a legislação ela abrange não só os meios digitais, inclusive os meios digitais quando está lá disposto bem na inicial da lei, na questão também desses dados, né, documentos, né, da forma. Então, quer dizer, muitas empresas pequenas que, né, não têm ali o servidor e tudo mais, mas também fazem arquivos ainda, né, de documentos, principalmente contabilidades e RH. Então, também sobre esse quesito da gente pensar dentro dos meios digitais, mas também essa questão do físico, né? Então, essa mudança também de mentalidade tanto para quem concede, né, os dados, quanto para quem está ali colhendo os dados também. Eu só queria adicionar também ao pensamento que a Ana colocou, naquela questão de que a gente pensa que essas ações administrativas só vão entrar em vigor aí do ano que vem. Tudo bem, mas isso daí não vai ser o grande gerador de passivo para a maioria das empresas. O grande gerador de passivo vai vir das demandas judiciais que eles vão responder. E a partir da entrada em vigor da lei, independente de haver sanção administrativa ou não, ele já é passível de responder por perdas e danos no âmbito jurídico. E é isso que o cliente tem que estar ciente. Ah, eu não vou tomar multa até agosto? Beleza. Mas se você tiver desse período agora, de final de agosto agora, ou início de setembro, até agosto do ano que vem, e você cometer qualquer irregularidade dentro da LGPD e você for acionado judicialmente por isso, você está sujeito ao escopo total da lei. Você não está sujeito ao escopo administrativo. Agora, ao escopo judicial, às sanções judiciais que isso vai vir, isso vai ser interessantíssimo. Puxando esse gancho aí, é uma questão bem cultural também, porque o brasileiro ele não se preocupa muito com os dados. Não é uma coisa que está não só com os dados, com a nossa privacidade em geral. O brasileiro não está muito preocupado com isso em geral, com qualquer coisa, não só com dados pessoais. Não é uma coisa que a gente tem costume. Diferentemente da Europa, quando foi criada a GDPR, até os regulamentos anteriores à GDPR de proteção de dados também lá na Europa, isso começou a surgir lá porque é uma... Para complementar o que você falou, você falou é direto. E uma das principais inovações da LGPD foi trazer para o nosso ordenamento jurídico o conceito de autodeterminação informacional. E esse conceito de autodeterminação informacional, ele foi construído pela jurisprudência alemã a partir do julgamento que, se eu não me engano, é de 1987, anterior à nossa Constituição. E eu acho que é isso, ou é 87 ou é 97, alguma coisa assim, ou seja, é muito antigo. E qual foi o caso que deu origem a esse princípio da autodeterminação informacional? O que é autodeterminação informacional? Eu sou o dono da minha informação, da informação sobre mim, dos meus dados. Então, eu tenho o direito de saber o que a empresa sabe sobre mim. Não é a empresa que tem o direito de ter os meus dados e não me falar nada. Eu tenho o direito de saber. E o caso que foi julgado pela corte alemã foi um caso envolvendo o censo.
um cara entrou com um processo contra o censo alemão dizendo que o censo perguntava um monte de coisas que não precisava. E perguntava, e ele queria saber o que era feito com aquelas informações que ele entendia que não eram pertinentes. E aí, nesse julgamento, a corte alemã, a Corte Suprema Alemã, não sei como que fala, então criou esse conceito, esse princípio da autodeterminação informacional. Eu, titular, que sou o detentor da minha informação, não a empresa. Quando houver o casamento de outras leis, ou até por ações judiciais, né, de responsabilidade civil, que houver uma violação de direitos da personalidade, que são todos os direitos da personalidade na LGPD, e aí pode ter bastante ação nesse sentido também. Gente, eu queria agradecer todo mundo que participou, especialmente a Ana, o Fernando, o André e o Eduardo, que se disponibilizaram a participar da nossa mesa de debate aqui. Queria agradecer imensamente o Dr. Ivan, da OAB Maringá, por ter participado junto com a gente aqui. Também queria agradecer a presença do Dr. Flávio, que apareceu aqui no finalzinho da nossa reunião, mas contribuiu imensamente para o nosso debate. E, por último, queria agradecer a participação de todo mundo que ouviu, participou, comentou, e de todo mundo que participou. Muito obrigado. Espero que tenha sido tão proveitoso para vocês como foi para mim. Eu achei que, superou extremamente demais. Muito legal. Muito obrigado a todo mundo e boa noite. Se alguém quiser fazer mais algum comentário ou agradecimento, fique à vontade. Eu vou aproveitar para convidar vocês, e temos não só membros aqui da comissão, mas também outras pessoas, para o Simpósio de Direito e Tecnologia da Comissão de Direito Digital, que vai acontecer nos dias 22 e 23, né? 22 e 23 de setembro. Não sei o projeto OAB ainda, mas a gente conseguiu meus palestrantes 11 de 10. Nós temos palestrantes excelentes, doutora Samantha Mendes, junto com o doutor Antônio Evangelista, que é juiz de direito do TJ Paraná. Vão falar sobre ODR e mediação como resolução de conflito, principalmente no ambiente online, vai ser bem legal. E também vamos ter o Renato Leite para falar sobre a LGPD. Ele é um sócio do Data Privacy. Enfim, vai ser bem legal e a gente conta com a presença de todos vocês.